A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós que estamos aqui e os que estão assistindo a esse vídeo. Vamos ler a palavra de Deus que está no livro de Êxodo, capítulo 34, a partir do verso 12. E Moisés disse ao povo, e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me faças saber a quem has de enviar comigo. Tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Amém. Então a palavra de Deus, ela está falando que quando Deus tirou o povo do Egito, e Deus estava guiando aquele povo ali por aquele deserto, até chegar na terra prometida, o povo foi rebelde a Deus. O povo sempre desobedecia os mandamentos de Deus. Tinham pessoas que não queriam obedecer os mandamentos de Deus. E chegou uma hora que Deus falou assim: eu não irei mais com esse povo. Eu não irei junto com esse povo, mas eu vou mandar um anjo para ir com esse povo em direção à terra prometida. Mas aí Moisés, ele não aceitou isso, e ele falou assim, que queria que Deus fosse com eles. Moisés, ele não queria que um anjo fosse com eles, mas que o próprio Deus guiasse eles até a terra prometida. E Deus ouviu o pedido de Moisés, e Deus falou, aqui no verso 14, Êxodo capítulo 34, verso 14. Disse, pois, irá minha presença contigo para te fazer descansar. Então Deus, ele falou, eu vou guiar vocês. E Moisés disse para Deus, Senhor Deus, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Então Moisés, ele não queria somente que um anjo de Deus estivesse ali guiando eles, mas Moisés queria que o próprio Deus estivesse ali guiando eles em direção à terra prometida. Mas por que Deus não queria ir com aquele povo? Porque aquele povo estava desobedecendo a Deus. Muitas vezes nós oramos pedindo a ajuda de Deus, pedindo a direção de Deus, mas às vezes a gente não quer obedecer a Deus. E como que Deus vai com a gente? Como que Deus vai ajudar a gente se a gente não quer obedecer os mandamentos dele? Se a gente não quer fazer o que Deus manda a gente fazer? O povo de Israel, aquele povo que Deus tirou eles do Egito, porque Deus amava aquele povo. Só que muitos daquele povo não amavam a Deus. Deus dava mandamentos, Deus falava para o povo fazer a vontade dele, mas o povo não queria fazer a vontade de Deus.
Então, Deus ele fala conosco nesta noite, que não adianta a gente pedir a direção de Deus, para a gente pedir para Deus nos guiar, para Deus nos ajudar, se a gente não obedece os mandamentos de Deus. Não adianta a gente acordar de manhã e falar: Senhor Deus, fica comigo, me guia nesse dia, se a gente não obedece os mandamentos de Deus. Então nós temos que obedecer os mandamentos de Deus, porque uma pessoa que acorda de manhã e pede para Deus estar com ela, está dirigindo os passos dela, mas ela faz a vontade do diabo, quem vai estar com ela durante o dia não é Deus, mas é o diabo. Aleluia. Então, se a gente quiser que Deus esteja conosco em todos os momentos, nos guiando, nos livrando, nos protegendo, nós temos que acordar de manhã, pedir para Deus nos proteger, nos ajudar, estar com a gente durante o dia, mas a gente tem que obedecer a Deus, a gente tem que ser fiel a Deus, porque Jesus, quando ele esteve aqui nessa terra, quando ele passou por essa terra, ele foi fiel a Deus o tempo todo. Ele foi tentado lá no deserto. O diabo tentou Jesus para tentar tirar Jesus da presença de Deus. Mas Jesus ficou ali, firme na presença do Pai dele, na presença de Deus. E Jesus venceu. E hoje Jesus está diante do Pai dele, está ali ao lado do Pai dele, reinando para todo sempre. Então, durante o dia, nós somos tentados pelo diabo, mas nós temos que resistir, porque a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se a gente resistir ao diabo, se a gente resistir às palavras dele, ele vai fugir de nós. E se a gente aceitar a palavra de Deus na nossa vida, o que é aceitar a palavra de Deus? O que é aceitar Jesus? Não é só ser membro de uma igreja, não. Aceitar Jesus é aceitar as palavras de Jesus, os mandamentos de Jesus, os mandamentos de Deus na nossa vida. Então é o que o Senhor Deus fala conosco nessa noite. Se a gente quer a presença de Deus na nossa vida, se a gente quer que Deus faça um milagre na nossa vida, a gente tem que obedecer a Deus. Se a gente ora pedindo a cura, se a gente ora pedindo a prosperidade, se a gente ora pedindo uma bênção para Deus, nós temos que fazer a vontade de Deus, porque Deus ele pede para a gente fazer a vontade dele. Então aquele povo lá de Israel, Deus ele aceitou em ir com aquele povo, em guiar aquele povo à terra prometida. Mas Deus mandou aquele povo obedecer aos mandamentos dele, ser fiel a ele, deixar aqueles ídolos, deixar aquelas imagens de escultura que aquele povo servia, abandonar o pecado que aquele povo praticava e obedecer os mandamentos de Deus. E a palavra de Deus diz que somente entrou na terra prometida o povo que foi fiel a Deus, que obedeceu a Deus. E nós só vamos entrar na terra prometida que Jesus tem prometido para nós, a nova Jerusalém, se a gente obedecer os mandamentos de Deus, se a gente for fiel a Deus. Então, esta é a palavra de Deus para nós essa noite. É o que o Senhor Deus fala conosco. Que se a gente quer a presença de Deus na nossa vida,
Se a gente quer que Deus nos abençoe, Aleluia. a gente tem que acordar de manhã, orar a Deus e durante o dia a gente obedecer os mandamentos de Deus. Então que o Senhor Deus abençoe a todos que estão assistindo a esse vídeo. Que o Senhor Deus nos dê a sabedoria da palavra dele, para que possamos entender, para que possamos compreender a palavra de Deus. Amém.